Imagina só, receber a promessa de uma vida totalmente transformada, mas, por algum motivo, nunca conseguir chegar lá. Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 4 da Carta aos Hebreus. É um texto antigo, mas com um aviso que parece ter sido escrito para hoje, sabe? Fala sobre descanso, sobre promessas perdidas e sobre uma esperança que desafia a nossa lógica. Pois é, o capítulo já começa com esse mistério. Pensa numa geração inteira que viu o mar se abrir, que comeu o pão que caía do céu. Eles ouviram a voz de Deus e, mesmo assim, no final, falharam. Não entraram no tal descanso prometido. A grande pergunta que o texto coloca para a gente é: por quê? E, mais importante, o que a falha deles, milhares de anos atrás, tem a ver com a nossa vida hoje? Para a gente decifrar esse aviso de Hebreus 4, a nossa primeira parada tem que ser o deserto. A história daquela primeira geração não é só um relato antigo, não. É um estudo de caso. Um eco que ressoa e nos alerta até hoje. É de parar para pensar nos privilégios que eles tinham. Comida vinda do céu, uma coluna de fogo guiando o caminho, a própria voz de Deus falando com eles no Monte Sinai. Eles tinham todos os motivos do mundo para confiar. Mas a resposta foi justamente o oposto. Incredulidade, um coração que se fechou. E o resultado foi devastador. Uma geração inteira perdida no deserto sem nunca tocar na promessa. E aqui está o ponto crucial, que o texto deixa claro como a luz do dia. O problema nunca foi a mensagem. As boas novas chegaram até eles sim. O problema foi como eles receberam essa mensagem. A palavra, como diz o autor, não foi misturada com fé. Sabe, é como receber sementes perfeitas, mas jogar num solo de pedra. A verdade, sem confiança, simplesmente não cria raiz. Não adianta. E é aqui que a urgência aperta. O autor cita um salmo que foi escrito séculos depois do que aconteceu no deserto, mas que ainda grita a mesma palavra, hoje. Isso é simplesmente genial, porque mostra que a oportunidade e também o perigo não ficaram lá atrás. O hoje é sempre agora. É o exato momento em que a voz de Deus soa e exige uma resposta da gente. Bom, a partir desse alerta histórico, o texto muda de marcha. Ele nos confronta com uma verdade que é universal, inescapável. Se a história do deserto é um aviso, o que vem a seguir explica por que a gente não pode de jeito nenhum ignorar esse aviso, o poder da palavra de Deus. A gente pode até tentar esconder nossa condição espiritual dos outros, às vezes até de nós mesmos, né? Mas diante de Deus, essa tentativa é completamente inútil. Olha só como a palavra é descrita aqui. Não é um livro antigo, empoeirado, parado no tempo. Ela é viva, ativa, é uma força que não dá para parar. A imagem da espada de dois gumes é perfeita. Ela não corta só a superfície, ela vai fundo, nas camadas mais profundas de quem a gente é, expondo não só o que a gente faz, mas por que a gente faz. Nossas intenções secretas, a verdade nua e crua do nosso coração. A palavra revela diante de quem nós estamos. Não tem disfarce, não tem máscara que segure, pecados secretos, aquela incredulidade escondida, tudo é colocado às claras. É uma imagem forte, até assustadora, que deixa uma pergunta no ar. Se tudo está assim tão exposto, existe alguma esperança? Depois de nos deixar diante dessa realidade penetrante do juízo de Deus, o texto dá uma virada espetacular. Ele não nos abandona no desespero. Pelo contrário, ele apresenta a solução, a esperança. Nós temos um mediador perfeito. Para a gente entender o peso disso, é bom lembrar rapidinho o que era o sumo sacerdote. Ele era o representante do povo diante de Deus. Era a única pessoa que podia entrar no lugar mais sagrado do templo para pedir perdão pelos pecados de todo mundo. Mas o autor de Hebreus mostra que Jesus está em uma categoria completamente diferente. Pensa assim, os sacerdotes antigos eram homens falhos como nós. O trabalho deles era temporário e o acesso que eles tinham era um templo feito de pedras. Já Jesus, Jesus é o próprio Filho de Deus, perfeito, eterno. E ele não entrou num templo terreno, mas na própria sala do trono de Deus. E é aqui que a solução se torna algo pessoal e poderoso. Não temos um sacerdote distante que não faz ideia das nossas lutas. Temos um que se compadece. Por ter sido plenamente humano, ele sentiu na pele o peso da fraqueza, da dor, da tentação. E por ser divino e sem pecado, ele não apenas nos entende perfeitamente, ele tem o poder para nos socorrer de verdade. E tudo isso, toda essa construção, nos leva ao clímax do capítulo. Um clímax que se transforma num dos convites mais poderosos da Bíblia. Depois de mostrar o problema e apresentar a solução,
o texto nos chama para agir. A palavra trono normalmente evoca poder, autoridade, majestade, né? Poderia ser um trono de julgamento. Mas, para aqueles que se aproximam por meio do grande sumo sacerdote, esse trono se revela como um trono da graça. É um lugar de ajuda, não de condenação. Então o convite é este. Exatamente por causa de quem é o nosso sacerdote, a resposta para a nossa fraqueza e para as nossas falhas não é fugir de Deus, mas correr na direção dele. A nossa confiança não está em sermos bons o suficiente, mas no fato de que ele é o mediador perfeito. A gente vai para encontrar misericórdia pelo que já fizemos de errado e para receber a força, a graça, para o que a gente ainda vai enfrentar. E essa é a conclusão magnífica do capítulo. A advertência sobre o perigo da incredulidade não nos leva a um medo paralisante, mas a uma ousadia santa de buscar ajuda exatamente no lugar onde ela é oferecida, em abundância. E assim a jornada se completa. Começa com uma promessa perdida pela incredulidade, atravessa o poder da palavra que expõe tudo e termina com um convite aberto para um trono de graça. A pergunta que fica ecoando é exatamente esta: se o trono supremo é de fato um trono de graça, o que isso muda na forma de encarar nossas falhas mais profundas e nossas maiores necessidades?